Então, galerinha, bom dia. De volta aí, né, depois do nosso feriadão. E, pessoal, como eu havia prometido, tá? A gente vai continuar aqui com a análise, né, no caso da obra aí de Macunaíma. Primeiro a gente fez uma reflexão aí relacionada aos principais personagens dentro da obra, tá? Aqueles que recorrentemente a gente vai estar falando deles. Quem já pedi para que vocês procurassem, né, fazer a leitura do livro, né? E falei também que é uma obra recorrente, ela vem sendo cobrada aí dentro de avaliações externas, então é de grande valia que vocês tenham conhecimento do todo da obra e não apenas de resumos, né, que a gente consegue encontrar na internet. A explicação de um modo geral em relação à primeira videoaula sobre a obra e essa videoaula agora, a diferença tá. A primeira eu falei de quê? Os principais personagens, para que você entenda qual a importância e quem são esses principais personagens. Né? Então a gente falou ali de Si, do próprio Macunaíma, de Jiguê, de Manapê, né? Entre outros personagens aí. Tá? A relevância deles. E agora a gente vai fazer uma análise dentro da obra Macunaíma, para que a gente consiga entender um pouquinho mais, né, o porquê, né, que essa obra foi feita, foi escrita aí pelo Mário de Andrade, tá? Então existem os porquês, né? A gente está estudando o quê? Modernismo. Né? Vemos o pré-modernismo, estamos no modernismo aí da primeira geração. Então, as obras dentro do modernismo estão aí estão atreladas ao período, né? Ao período literário, né? No caso artístico, cultural, que o Brasil vem passando, beleza? A gente falou um pouquinho lá das vanguardas europeias, né? Que influenciaram diretamente tudo. E aqui a gente vai ver um pouquinho também dessas vanguardas, galera. Porque, como eu disse para vocês em outras videoaulas aí, não tem como o Brasil aí se desprender totalmente de uma cultura raiz, né, que é a cultura europeia, dentro da nossa. Beleza? Então, assim, expliquei, não vou estar retomando esse conteúdo, mas eu quero que vocês prestem muita atenção. Foram produzidos aqui, eu fiz para vocês 7 slides, e dentro desses 7 slides eu tentarei ser o mais breve, né, possível aí dentro da explicação, para que a gente consiga entender, tá, essa análise aí e o porquê que essa obra aí do Mário de Andrade foi publicada. Tá bom? Ah, eu escrevi porque eu estava com vontade. Não, não é simplesmente assim. Tem um porquê por trás. Beleza? Então vamos lá. Continuando aqui. Né? Então, análise da obra aqui de Macunaíma. Uma leiturazinha rápida, tá bom? Do slide. E depois eu entro aqui com uma explicaçãozinha para vocês. Então, análise da obra. O livro Macunaíma, publicado em 1928, né? Então, primeira geração foi a geração de 22. Então, ela pertenceu à primeira geração ainda, a geração de 1922, do modernismo, né? Mais um produto do projeto artístico de Mário de Andrade, que era de mapear a cultura brasileira e de lá conhecer o próprio brasileiro, tá? Então, como assim mapear essa cultura, né, brasileira, né? O porquê, qual é o objetivo, né, que o Mário de Andrade quis aí nessa questão do mapear. Na última aula eu falei para vocês a questão da poça mágica, né? Onde o Macunaíma e seus irmãos acabaram se banhando ali, e o primeiro deles, que foi o próprio Macunaíma, por ter acesso, né, ainda a água dessa poça limpa, né, se banhou e acabou ali se transformando em um quê? Em um homem com características europeias, né, o homem loiro, dos olhos azuis e por aí vai. E aí, seu segundo irmão se banhou na poça também, porém a poça já estava um pouco suja e ele acabou ficando ali, como coloca ali, amarelo, marrom, né, dando uma origem a uma outra vertente aí da nossa cultura brasileira. Porém, seu último irmão acabou apenas conseguindo lavar aí o que é a palma das mãos, né? E a única parte ficou branca no corpo dele. Sem falar também da sola ali dos pés também, certo? Então, as mãos e os pés aí, as palmas, né, e a sola ali acabaram ficando brancas. O restante permaneceu aí na cor negra, na cor preta. Então, deu origem a outra vertente da nossa cultura. Então, foi isso.
quando eu digo para vocês o porquê, eu não estou conseguindo entender a obra, tem um porquê. O Mário, ele não escreveu a obra porque ele queria, porque sim, lógico, ele queria, mas com um objetivo de tentar explicar algo, tá bom? Então, partindo da tese, né, no caso aí, em relação ao Mário de Andrade, partindo da tese de que o Brasil é composto de duas regiões, certo? A região norte e sul, extremamente diferentes entre si, seja na natureza, seja principalmente nos usos, né, e tradições. Quando a gente fala de Macunaíma, o autor, no caso Mário, ele tem a ideia de fazer uma experiência, né, aproximando esses dois países, o do sul, né, que se europeizava ali ao valorizar, ao copiar os comportamentos lá do velho continente, né, que no caso é a Europa, além de já ser uma região com um significativo índice de urbanização, e o do norte, certo? Ainda de vida selvagem, primitivo e místico, totalmente desconhecido dos cidadãos do sul. Então, esse foi o objetivo principal aí nessa produção, né? O porquê produzir, justamente mostrar aí esses Brasis. E esses Brasis a gente vai entrar em detalhe no decorrer dessa nossa videoaula, beleza? Então, vamos lá, passando aqui o slide. Então, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, né? Então, uma leitura rápida aqui, eu entro na explicação. Assim definido por encarnar um tipo de indivíduo que, no entender do autor, seria um modelo fiel do jeito de ser brasileiro. Esperto, dissimulado, malandro, mulherengo, inconstante, confuso, preguiçoso, bom e sensível, além de outros atributos. Daí o sem caráter, ou seja, trata-se de um indivíduo ou um povo que oferece dificuldade para ser enquadrado num conceito claro e definitivo. Então ele era taxado, ele era enquadrado dentro de um conceito, né? Não. Você pode ver aí a quantidade de atributos, né? Se assim a gente pode chamar de atributos, né? Mas a quantidade de atributos aí relacionados a quem? Ao próprio Macunaíma. Então, quando você fala de um herói sem nenhum caráter, né? A gente está falando aí de um anti-herói. Esse o herói sem nenhum caráter quer dizer que ele possuía aí todos os caráteres, no caso, né? Da população brasileira, do povo brasileiro. Ele era um mix dessa miscigenação do povo brasileiro. Então, aí explica o porquê desse herói sem caráter, ok? Então aí a gente tenta entender por meio disso. Isso eu falei também na nossa última videoaula, tá? Eu cheguei a falar dessa questão desse ponto aí do herói sem caráter. Uma das principais frases, né, do próprio Macunaíma é "ai que preguiça", né? Ai que preguiça. E muita questão aí do dissimulado, né, de ser malandro, porque ele era muito malandro, principalmente mulherengo, quando na obra falava da questão do brincar, né? O brincar é manter ali relações sexuais, né? E isso acontece muito no decorrer da obra, beleza? Principalmente aí com as esposas, né, do irmão. Então, e ainda muito, em alguns momentos com a ajuda, né, dos próprios irmãos, né? Então, a gente pega esse mix aqui e esse mix é a representação aí do povo brasileiro, ok? Então, continuando aqui um pouquinho, falando sobre isso, por meio aí dos deslocamentos, né, geográficos desses personagens, o qual percorre praticamente aí todo o Brasil, vivendo inúmeras aventuras, no geral cômicas e bizarras. O autor aproveita para ir construindo um verdadeiro grande painel aí da cultura brasileira, beleza? Então, vamos voltar novamente à questão de quê? Dos Brasis, né? Então, o Mário de Andrade, ele quer tentar fazer uma representação dentro da obra do Macunaíma, essa representação dos Brasis, o Brasil Norte e o Brasil Sul. Essa diferença, o Brasil colonizado, o Brasil que fazia aquela cópia ali do velho continente, que era a Europa, do Brasil selvagem, que era a região norte, ok? Então isso foi aí mais uma das principais características aí, né, explicando aí o porquê da produção, da criação dessa obra aí, beleza? Então, no caso aqui, né, porém,
mais do que permitir a identificação cultural do Brasil, avultam na história as enormes diferenças de todos os tipos, entre eles aí os Brasis que a gente já falou, e que deixam implícita a mensagem de que se trata, efetivamente, dos dois países com identidades muito distintas, né? Até hoje ainda é assim, né? Quando a gente fala muito da região sul, a gente fala de uma região mais desenvolvida, certo? Então isso é um contexto o quê? Sociocultural, beleza? Então, tem como a região, vamos falar o norte como um todo, né? Chegar a esse índice de desenvolvimento sociocultural, né? Sociocultural é o quê? Uma população mais culta, né? Mais estudada, com caráter, com um senso crítico mais bem aguçado, a questão econômica mais bem desenvolvida. Então, tem como a região norte chegar, né? Tem como a região norte obter esse mesmo índice, né? Chegar a esse mesmo patamar de desenvolvimento, só se a região sul parar assim, congelar no tempo. Porque o Brasil, como qualquer outra nação do mundo, né? E dentro desse contexto literário, que tenta explicar isso, a gente fala muito do contexto histórico, né? E o que a gente vive hoje é reflexo desse contexto histórico. Então, o que aconteceu lá atrás, tá? Período Brasil, colônia, colonização e tudo, foi o que justamente formou essa nação. Beleza? Então, se a gente vive hoje um exemplo, vivemos hoje em um mundo com preconceito racial. Mas o preconceito racial nasceu ontem. Não, ele não nasceu ontem. Entendeu? Isso é uma questão que raiz, que já vem de muito tempo, né? Então, tudo que a gente vive hoje são reflexos do que aconteceu aí nesse Brasil colônia, beleza? Então, veio de lá. Se foi preconceito prevalece. Se foi essas diferenças, né, entre os Brasis aí, foi também fruto desse período de colonização que o Brasil passou, beleza? Então, quando a gente vai tentar explicar contexto histórico, a gente tem que ir lá atrás para poder entrar no que a gente está vivendo hoje. E foi isso que lá na geração de 22, o Mário de Andrade, ele tentou trazer, né, uma mensagem dentro da obra aí do Macunaíma. Ok? Então, vamos passar aqui. Então, Brasis e mitologia indígena. Tá? Então, evidente, a gente já falou muito da questão dos Brasis aí do norte e do sul, né? E quando a gente fala da mitologia indígena, a gente vai falar muito da questão do folclore, né? Um pouquinho ali dos personagens ainda, tá? Mas a gente não vai enfocar tanto como na última aula, a gente falou só dos personagens, tá bom? Então, composta de lendas folclóricas e visões místicas, né? E míticas da Amazônia, Macunaíma tem aí dois irmãos, o Jigui e o Manapê, com quais aí compõem a função étnica brasileira. Essa função étnica brasileira, né, ela é o que? Aquilo que a gente já falou, da questão da poça de água, onde ali o primeiro, que é o próprio Macunaíma, faz a representação do homem branco, né, do europeu, né, e consecutivamente seus outros dois irmãos aí, por não ter tanta água ou água limpa nessa poça, acabou criando aí as outras etnias, né, que compõem aí a formação, né, do povo brasileiro, beleza? Então, quando vocês lerem a obra, quem já estiver lendo vai conseguir encaixar um pouquinho disso que eu estou falando com a obra em si, né? Então, o protagonista, no caso, né, tem a capacidade de metamorfosear-se, se transformar, né? Transformando-se em homem loiro ou negro, ou num príncipe lindo, né? Quem queria brincar, como a gente já falou, brincar, né? Seja questão de relações sexuais aí com a própria cunhada, certo? Pode ainda virar inseto, peixe, pato, conforme seu interesse, de acordo com as circunstâncias com que ele venha a se deparar. Então, esse aí é o Macunaíma, né? Em relação aos Brasis e essa própria mitologia. Então, ainda vai falar aí de outros personagens, né? Quem lê a obra completamente, por completo, vai ver ali que tem a sereia, né?
sereia, vai ter aí o curupira, vai ter aí a cutia, né, a mãe da mata ali, entre outros, né? Então vai estar falando aí de várias, uma pluralidade cultural muito grande dentro de uma única obra. Então quando a gente fala assim, só tem a mitologia indígena, não, a gente vai entrar em outras lendas aí, tá? Que compõem aí esse contexto nacional, tá bom? Então o personagem ainda tem, né, no caso o Macunaíma, tem extraordinária capacidade de deslocamento, podendo percorrer o Brasil em poucas horas. Deve-se considerar que em Macunaíma há muita simbologia e esses dons de Macunaíma ele se remetem a algumas capacidades, né, típicas do brasileiro, como a dissimulação, né, e a de mudança de comportamento e da agilidade, e inclusive a de se recuperar de reverses aí de problemas que venham a surgir. Então a questão dos caráteres ali, né? Então dentro disso até a questão espacial, porque o Macunaíma ele consegue se mover até numa passagem dentro da própria obra em si, né, na fuga, quando ele consegue recuperar em Muiractã a pedra mágica que ele ganhou de si, lá do gigante Pietra, né, no caso, depois que ele consegue ir a São Paulo e recuperar, e aí começa uma perseguição, ele consegue galopar a região norte, a região sul, entrar na América Latina. Então, assim, a questão geográfica, tá? A questão não existe limitações dentro da questão geográfica, dentro de uma análise relacionada à questão geográfica dentro da obra do Macunaíma. Então, ele consegue sair de uma região para outra, né, num salto, em um pulo, beleza? Então, é justamente isso. A representação que na agilidade, como eu falei aqui, né, de recuperar-se de reverses aí de problemas, a dissimulação, a mudança de comportamento. Então, simplesmente dentro de uma análise, quando a gente fala de mudar de estado, é essa análise do povo brasileiro que eu acabei de falar aqui. Então, dissimulação, mudança de comportamento, a própria agilidade, né? Então, essa questão espacial lá faz a representação de que do caráter do povo brasileiro dentro dessa análise que eu estou passando para vocês agora, beleza? Então, Macunaíma ele é um tipo de um marginal, né? Um verdadeiro anti-herói, até mesmo com alguns aspectos, né, de um fora da lei, já que não se enquadra aí na sociedade urbana do Sul, a qual já era organizada, né, dentro de um sistema racional, determinado por convenções que visam manter a estabilidade social, né? Então essa era a região sul, né? Então Macunaíma é o oposto de tudo isso, é o contraponto desse mundo que é apresentado lá na região sul, ok? Então o nosso próximo slide vai explicar justamente a principal característica aí do Macunaíma, né? Essa questão de, como eu falei para vocês no slide anterior, metamorfosear-se, de se transformar-se, né? Então ele tinha uma frase que ele falava assim: não vinha ao mundo para ser pedra. E com base nessa frase que a gente vai fazer a análise agora, nosso próximo slide. Então quando ele fala, não vinha ao mundo para ser pedra, aí eu pergunto para você, e o que é pedra? Dureza, rigidez, imutabilidade, rotina, disciplina, tudo que Macunaíma não conseguiria ser jamais. Por isso, sem espaço na realidade social, ele volta para o mundo de suas origens e termina transformando-se aí em uma estrela, né? Que estrela é essa? A constelação aí, que foi uma estrela que compõe a constelação da Ursa Maior. Então, de acordo com a mitologia da cultura a que ele realmente pertencia, né, a cultura indígena aí que acredita nessa questão relacionada ao vento, né? Os deuses aí eles são relacionados ao vento, à água, ao sol, né? E as constelações, as estrelas também. Então está atrelada aí com essa cultura indígena, beleza? Então não vinha ao mundo para ser pedra, justamente por fazer toda essa representação de um povo brasileiro, justamente por fazer, como eu disse para vocês, metamorfosear-se, transformar-se naquilo que ele queria, decorrente da situação, né, que aparecesse. Beleza? Então, o povo brasileiro é ou não é assim? Um povo de adaptação, né? Ou ele era ali
dentro de uma estrutura, seguir uma métrica, né, uma rigidez, uma rotina, uma disciplina apresentada ali pela região do sul, pela região denominada aqui, uma região com características de Europa, né? Ou o norte, que vinha mais relacionado às características do Brasil, entendeu? Então, essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, até no momento em que ele precisou transformar-se em um homem com características europeu, ele fez isso. Então, aquilo que decorresse, aquilo que apresentasse, aquela dificuldade que ele viesse a ter, né, ele conseguiria, naquele momento ali, se sobressair. Beleza? Então, esse aí, ele é o Macunaíma. Então, existe aí uma crítica, né, no caso. Ela está embutida nesse confronto causadora da derrota de Macunaíma. Que os cidadãos do Sul não conhecem a cultura irmã do Norte, né? Preferindo continuar alienados com a realidade global do país, com quem provincialmente olha apenas para um próprio umbigo. Então a crítica está relacionada ao quê? A não aceitação ainda do Sul em relação ao Norte, né? A questão egoísta, a questão mesmo de misturar-se, né? E com base nesse misturar é que a gente vai entrar no nosso próximo slide, que chama-se Rapsódia. Então essa não mistura do Sul e mistura do Norte foi que deu origem a essa Rapsódia. Beleza? Então, vamos lá. O que é isso? O que é Rapsódia? Eu cheguei a citar um pouco para vocês na nossa última aula que a Rapsódia ela vem basicamente da mistura do todo, né? Então, uma cultura ela é rica, né? Segundo o próprio Mário de Andrade, ela é rica a partir do ponto que ela é miscigenada. Miscigenada como? Misturada, né? Então, várias etnias, várias culturas, várias raças, vários tudos. Então, a Rapsódia é essa mistura, né? Então, é essa mistura que dá origem. Então, uma cultura ela é forte a partir do momento que ela é etnicamente aí complexa, tá? Misturada mesmo, tá bom? Então, dentro de uma análise aqui que eu coloquei para vocês, eu coloquei assim, porque o processo de produção do livro foi um apanhado de fatos sociais, relevantes ou não, de fatos históricos, causos, lendas, práticas folclóricas, entre outros, né, etc. Esse material foi misturado e alterado pelo autor, conforme a sua vontade, como se fosse uma receita inventada e improvisada, de acordo com o gosto de quem a prepara. Daí se dizer também que Macunaíma é um cadinho cultural, né? Cadinho de bocadinho, né? Então, um bocadinho cultural. Cadinho é uma espécie de recipiente em que se faz algum tipo de mistura, geralmente relativa à química, tá? Então, essa mistura química aí é o que explica essa rapsódia. Lembra lá que eu falei para vocês do Abaporu, né? Da obra em si e o significado dela, que vem até do indígena também, né? Então, o homem que come o quê? A carne, o homem que come, ele é canibal? Sim, a origem do estudo, sim. Mas no caso da parte literal, né? Da literatura em si, fala-se de quê? Que é o homem que come cultura, né? Como eu disse para vocês, a questão da miscigenação, a mistura de culturas, né? Essa mistura química aqui entre os povos, entre as raças, entre os causos, entre as lendas, tá bom? Então essa mistura dá-se o nome de rapsódia, beleza? Então a gente vai pegar aqui um pouquinho também em relação ao que o narrador, né, o narrador da obra, aqui o Macunaíma conta a sua história. Quem é o narrador da obra, né? Que aqui Macunaíma conta toda a história e que narra a obra em si, o livro em si, né? Então é o papagaio, né? Até o papagaio aqui, ou seja, seres aí inumanos, né, participando dessa rapsódia, dessa mistura, né? Então, o narrador da obra é um papagaio, né, que Macunaíma conta a sua história um pouquinho antes de morrer. E é então esse papagaio que conta a história
do Macunaíma. Por fim, para a gente finalizar, eu vou falar para vocês a questão da linguagem utilizada, tá bom? Quem já teve aí um contato com o livro, professor, eu preciso comprar a obra? Não, você não precisa comprar. Na internet, facilmente você consegue fazer o download dessa obra, tá bom? E para ajudá-los também, eu vou baixar essa obra e vou publicar, vou postar lá no grupo de vocês, para que todo mundo tenha acesso ao livro digital, tá bom? Mas eu peço que vocês façam a leitura. A análise que foi feita antes dos personagens e essa análise da obra que estou fazendo agora é para que te ajude no entendimento da obra. Por quê? Vamos entrar na linguagem agora. Quando a gente fala de linguagem, a gente começa a ler a obra Macunaíma e a gente pensa assim, caramba, não consigo entender nada. Porque a obra, ela é o quê? Ela é formal demais, tem uma linguagem muito formalizada, né? Agora eu pergunto para você, vamos voltar aqui. Uma linguagem que fala de causos, que fala de lendas, de fatos históricos, de práticas folclóricas, voltando, ela é uma linguagem formal, a ponto de que você não consiga entender o livro, né? Uma linguagem que usa dialetos indígenas, palavras aí da linguagem indígena, né? Português antigo, né? Que é um português arcaico, certo? Com uma norma padrão, uma mistura. Lembra da rapsódia que eu acabei de falar, né? Então, linguagem erudita, linguagem comum. Gente, o que ele utilizou, a linguagem que foi utilizada pelo Mário de Andrade foi justamente uma linguagem informal. É informal. Agora, uma linguagem informal a ponto de quê? De que essa mistura dificultasse esse entendimento. Ah, se eu fosse da região do norte, né? Só da região norte, algumas palavras eu consigo entender. Ah, mas eu sou da região nordeste, outras palavras eu consigo entender. Ah, mas eu sou ali da região sudeste, um pouquinho, né? Já pegando para o sul, né? Mas o norte, outras eu vou conseguir entender. E por aí vai. Como ele fez uma mistura do todo, né? Muitas vezes não, né? Quando a gente para ler a obra, a gente fala, caramba, que palavras são essas? O que é que ele está querendo dizer? É uma linguagem totalmente informalizada, uma linguagem totalmente relacionada ao que? Ao vocabulário do povo brasileiro. Então, uma linguagem regionalista, beleza? Então, para a gente fechar aqui, eu vou fazer a leitura desse slide, tá? E já falei para vocês, vou postar o livro no grupo de vocês amanhã, fazer o download dele aqui. A linguagem, então, ela está longe de ser a norma padrão, a norma culta, né? Pois o autor emprega termos do português antigo, palavras da língua indígena e de dialetos africanos, termos regionalistas e até mesmo vocabulário do português comum e erudito, ou seja, o arcaico. Desse extraordinário trabalho de laboratório linguístico resulta uma linguagem criativa, inusitada e, às vezes, sim, de difícil entendimento. Essa linguagem que ele colocou aí, galera, é a linguagem mais próxima ao que a gente pode chamar de linguagem 100% brasileira, beleza? Então, se a linguagem fosse 100% brasileira, ela seria assim, como está na obra Macunaíma de Mário de Andrade, ok? Então, encerro essa aula por aqui. Qualquer dúvida, me põe à disposição, tá? Mas peço sim que vocês façam a leitura do livro, belezinha? E sim, teremos atividades e testes relacionados ao livro, tá bom? Então não fica preso só ao resumo não, que como vocês sabem, eu vou ali no âmago da coisa, eu vou lá nossa, a parte mais escondida que tem dentro do livro aí, e eu tenho certeza que no resumo você não vai encontrar, tá? Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Falou, galerinha. Tchau, tchau.